Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são a função da enfermidade de pessoas evoluídas. E para expandir a consciência é necessário recapitular os passos dados? Está pedindo uma pessoa que se comente sobre a presença aqui na Terra de pessoas muito elevadas espiritualmente e que têm como tarefa, entre outras coisas, manifestar doenças físicas no próprio corpo. Se isso seria uma forma de purificação planetária. Bem, uma pessoa evoluída, adiantada, que apresente muitas doenças físicas, pode sim ser um caso de serviço, que esta alma tenha optado, escolhido assumir parte dos males físicos humanos. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes uma pessoa evoluída, elevada, pode ter muitos males físicos porque são coisas dela não resolvidas em encarnações passadas. Mas esta pessoa, que está citando, diz que ela irradia um amor incrível e apesar de toda a diversidade em que vive, nunca se revolta. Aqui que está a chave. Não é pelo fato dela estar sempre doente, porque qualquer pessoa pode estar sempre doente. Mas é pelo fato dela, apesar daquilo que ela experimenta, apesar daquilo que ela vive, ela irradiar este amor que a pessoa observou. E apesar de toda a diversidade, ela nunca se revoltar. Aqui é que está o ponto que indica que ela é evoluída. Não é só pelo fato dela sofrer, é como passar por aquilo. É a forma como a gente passa pelas coisas é que dá o grau de evolução. Não é o mero passar pelas coisas. Então o fato de uma pessoa estar sempre doente não quer dizer que ela seja muito evoluída e que esteja assumindo doenças dos outros. Precisa ver como é que ela vive isto, como é que ela aceita isto, como é que ela desenvolve isto. Aqui é que está a chave para nós vermos o grau de evolução da pessoa. Aqui uma pessoa leu que o homem apegado às coisas da vida não pode alcançar a solidão. Então a pessoa pergunta, mas solidão é uma coisa assim tão importante que a gente tenha que alcançar este estado? Sim, a solidão é uma coisa muito importante e muito necessária num certo estágio da nossa vida, num certo momento do nosso ciclo evolutivo. Sem a solidão, nós não poderíamos chegar no contato com uma luz maior, com uma compreensão maior das coisas. Porque estando várias coisas presentes na nossa aura, estando várias coisas presentes na nossa consciência, nós não podemos discernir muito bem. Temos tudo isso um pouco misturado. E para nós termos uma compreensão maior das coisas, e para termos uma aproximação com esta compreensão superior, todos nós temos que passar por um período de solidão. E esse período de solidão, ou ele é voluntário, ou se não se faz isso voluntariamente, o próprio destino, a própria vida nos leva a um período de solidão, sempre que necessário. Então, numa determinada fase da nossa vida, na qual nós precisamos de solidão, e se nós não vamos ao encontro disto, a própria vida nos traz esta possibilidade. Porque a solidão faz emergir a nossa parte mais interna. A solidão permite que a gente se conheça diretamente, sem mistura com aquilo que está sendo projetado dos outros. Solidão não é só uma coisa física externa, é um estado de consciência. Nós podemos estar no meio de todo mundo e estarmos em solidão. Isso é muito necessário
porque o nosso estado próprio deve emergir e é só na solidão que isto começa a acontecer. As pessoas acham que a solidão é muito dolorosa, mas isto é um mal entendido e uma falta de compreensão. Não é a solidão que é dolorosa. A solidão, naturalmente, não incomodaria ninguém. O que ocorre é que na solidão você rompe com o convencional. Você, quando começa a ficar solitário, vai havendo naturalmente uma ruptura com o que é convencional, com aquilo que você estava habituado. Então, a dor não é da solidão. A dor é aquilo que você está sentindo por estar saindo do convencional. Precisa separar estas duas coisas. E muitas vezes o convencional é tão negativo para o desenvolvimento de certos estados evolutivos que nós somos agraciados com um período de solidão compulsório, justamente para nos ajudar a nos afastar do convencional. E é o afastamento do convencional que dói nas pessoas normais, não é a solidão. Então, se a pessoa já trabalhou o desapego pelo convencional, se a pessoa já está decepcionada com o convencional, ou se a pessoa já está cansada do convencional, ela não vai sentir dor nenhuma, incômodo nenhum com a solidão. Com a solidão, ela não vai sentir falta de nada. Porque a solidão não traz falta de nada, é o contrário. A solidão preenche. O que incomoda foi a ruptura com o convencional, com aquilo que a gente estava habituado. E aquela ruptura, aquilo é que incomoda, não é a solidão. Só que a gente sente aquilo na solidão. Então, quando alguém vai fazer uma experiência solitária, vai fazer um retiro, ou vai entrar em alguma experiência de maior isolamento, então ela começa a sentir uma série de coisas e recua. Mas aquilo que ela está sentindo é a ruptura com aquilo de onde ela veio, com seu estado anterior, não é o da solidão. Então ela deveria persistir na sua intenção de estar desenvolvendo aquele período de solidão para vivê-lo da melhor forma possível. A solidão externa, o afastamento externo das coisas e das pessoas, não resolve se o indivíduo continua coligado com a mente, com tudo aquilo que ele deixou. Então você pode estar em solidão, no meio de todo mundo, se a sua mente não está misturada com aquilo, se a sua mente está só no seu interior. E você pode estar sozinho fisicamente e não estar em solidão porque a sua mente está em outras coisas, está em outros lugares, está participando de outras coisas. Então a solidão não é uma coisa física, ela é também uma atitude da mente. Se vocês vão fazer um retiro, ou se vocês estão passando por um período na vida, um período solitário, então é preciso que a mente acompanhe aquilo, que a mente não fique fora daquilo, porque senão não está adiantando, não está surtindo o efeito. Enquanto nós não temos uma coligação interna muito forte, muito bem estabelecida, os períodos de solidão, os períodos de retiro são muito recomendáveis. Então, quando nós sentimos necessidade de um contato interno, quando nós percebemos que o nosso contato interno não está tão intenso, tão regular como antes, uma das formas de nós refazermos isto é buscarmos um período de retiro, um período de solidão. A mente deve ir se desligando, se destacando daquilo que normalmente aprende, daquilo que normalmente a impressiona, daquilo que normalmente atua sobre ela. Então nós podemos, em benefício da nossa coligação interna, podemos ir tirando a nossa mente de algumas coisas
Cada vez que a mente vai para uma coisa que nós vemos que não é atual para nós e que não é o caso de estar ali, nós retiramos a mente dali. Nós vamos destacando a mente de várias coisas. Aí então vamos entrando em retiro. Isso não tem nada a ver com atividade externa, nem com aquilo que está acontecendo na sua vida externa. Sua vida externa pode estar decorrendo até normalmente. E você pode estar fazendo este trabalho de se retirar com a mente das coisas que você acha que naquele momento estão te impedindo de ter este estado íntegro e interno. Quando nós chegamos a este contato interno mais estavelmente, aí nós não necessitamos mais desses exercícios de solidão. Porque a solidão é para levar para isto. No momento em que isto começa a acontecer, e no momento em que nós vamos ficando de novo identificados naquele contato com o nosso ser interno, não há mais necessidade de nós nos preocuparmos com solidão. Esse problema da solidão deixa de existir, porque com esse contato interno, com esta vida interior que nós começamos a sentir, viver e conhecer, é esta vida interior que vai determinar todos os nossos encontros aqui, que vai conduzir a nossa mente, é esta vida interior que vai mandar para a nossa mente o que ela tem que pensar, vai mandar para a nossa vida o que nós temos que encontrar. Então não há mais problema de solidão. Problema de solidão ou de não solidão é para aqueles que ainda não têm a vida interior, que ainda não têm esse contato. E se não tem esse contato estável, os períodos de solidão são muito importantes. Quando nós estudamos os centros planetários, quando nós estudamos a existência das hierarquias, geralmente não acentuamos muito este ponto. Não há, por exemplo, possibilidade de você estar em contato ou de você estar próximo com a consciência de um centro planetário, ou de você estar coligado com uma hierarquia, se você não tiver a possibilidade de estar em solidão. Então, a solidão é muito importante. Você precisa estar em solidão, você precisa estar destacado daquilo que são as suas coisas normais, para entrar em contato com a hierarquia, com estes centros planetários, e para entrar em contato com tudo aquilo que nós buscamos entrar em contato com a nossa consciência. Sem a solidão, sem isto construído no ser, sem esta possibilidade de você estar completamente destacado, imune de tudo aquilo que é convencional, de tudo aquilo que é a sua vida convencional, sem isto você não pode entrar em contato com a outra vida. Você não pode ter consciência, por exemplo, de uma civilização intraterrena. Você não pode ter consciência da presença de um membro da hierarquia. Precisa que você tenha uma solidão já formada, que você esteja dentro desta solidão para você começar a perceber estas coisas. Para você começar a perceber que existem outras civilizações, outras humanidades, que existem consciências superiores entre nós. Tudo isto não se sente em companhia. Você precisa estar realmente, totalmente não influenciado por tudo aquilo que é convencional, por tudo aquilo que é habitual, por tudo aquilo com que você está habituado. Você precisa estar desligado de tudo isto para poder reconhecer, para poder perceber, por exemplo, uma civilização diferente, para poder sentir um ser diferente. Se você não tiver com esta solidão dentro de você, isto muito bem formado, tudo isto é uma teoria, mas não há a possibilidade de sentir isto. Agora, é só na solidão, é só quando você está imune desta vida convencional e quando você está vivendo outra coisa, é só aí que a energia da vontade e poder, que o primeiro raio pode agir livremente sobre você.
Enquanto não existe uma solidão completa, enquanto o indivíduo não está bem na solidão, esta energia da vontade e do poder age sobre ele com muitas reservas, com muito cuidado, porque esta energia precisa nos ter sós conosco mesmos, esta energia precisa nos ter em nós para poder, com a sua força, construir ou destruir à vontade e livremente tudo o que tem que ser construído em nós e tudo o que tem que ser destruído em nós. Então veja que a solidão tem repercussões imensas. Se você não está em solidão, se você não está em paz com a solidão, não há como ser destruído um aspecto negativo teu completamente. Não há como este raio da vontade e do poder agir sobre você. Como se você não estiver em perfeita solidão, não há nenhuma energia, nem o primeiro raio, que possa construir em você completamente o que é necessário ser construído. Então, este nosso relacionamento com a vontade e poder, com este primeiro raio, com esta energia primeira, primordial, o nosso relacionamento livre com esta energia, a construção e a destruição de tudo que é necessário em nós, isto só começa livremente e de verdade com a solidão. Essa nossa prática do retiro, isto é o primeiro passo para todo este processo. Muitas vezes, e nós vemos isso em retiro, não quando estamos em retiro, há muitos resíduos antigos no nosso ser, na nossa personalidade, nos nossos corpos. E esses resíduos antigos, isto deixa marcas profundas, isso está muito arraigado, está muito incrustado. Então, com a energia da solidão desenvolvida, ou numa situação de solidão, na qual nós estejamos em paz, na qual nós estejamos unidos e bem tranquilos, o primeiro raio, esta energia de poder, pode agir como purificação, como limpeza, como extração de coisas que em nós estão muito arraigadas, como resíduos de coisas antigas. E talvez a gente esteja agora mais preparados para reconhecer estas coisas, mas para isso precisa que estejamos dispostos a estar sós. Para isso precisa que a gente esteja cultivando esta solidão, que estejamos reconhecendo na solidão tudo aquilo que ela pode nos dar, pode nos trazer. Não ter mesmo medo da solidão, porque a solidão não traz incômodo algum. O que traz incômodo é você ter rompido com as coisas que você rompeu. Tem nada a ver com a solidão. Se você romper com as coisas a que está habituado e não ficar em solidão, você vai sofrer a mesma coisa. Porque isto é um condicionamento dos corpos, não é a solidão. Então vamos ver se nós compreendemos melhor este processo do retiro, que não é uma fuga, que não é um período de descanso, que não é um trabalho para quem está esgotado, para quem está precisando se alinhar. Não, isto são outras formas de se fazer retiro. Nós podemos ter uma certa dificuldade para entrarmos em solidão, isto é, podemos ter certas dificuldades de desligar a nossa mente das coisas que a ocupam. Então, aqueles períodos de retiro podem ser uma oportunidade. E se nós fazemos isto como oferta, se o nosso ser tiver estrutura e se nós tivermos os corpos preparados, o primeiro raio pode atuar muito fortemente e o nosso caminho ser bastante acelerado. Este caminho que parece tão lento, sob a energia do primeiro raio, ele se torna mais acelerado. Muitas coisas acontecem de forma muito mais desinibida com o primeiro raio. E mesmo que nós não sejamos de primeiro raio e que não estejamos muito familiarizados com esta energia, em solidão, buscando a solidão, nós não termos medo da solidão,
mas estamos abertos para isto, então esta energia vai poder atuar mais, vai poder fluir mais em nós e vai nos ajudar a dar certos passos e a fazer certos desenvolvimentos. Uma pessoa está perguntando se para nós termos certas expansões de consciência, se nós temos que recapitular as expansões anteriores, se nós temos que fazer certas recapitulações. Sim, em geral, para nós darmos um passo evolutivo, para nós termos a força para dar aquele passo e para estarmos no outro estágio mais preparados, nós um pouco antes temos que fazer uma recapitulação dos passos anteriores, de tudo aquilo que já aprendemos, que já conseguimos, que já incorporamos. Porque aquilo então faz uma síntese, que é uma recapitulação. A gente pode fazer isso também com entendimento. Tem horas que nós estamos recapitulando tantas coisas, estamos revendo tantos processos e fazendo tantas sínteses, que aquilo é sinal que estamos reunindo as forças para dar um outro passo. Que é para a gente dar um outro passo com todas as forças anteriormente desenvolvidas já reunidas. Então, isso é que a gente chama de recapitulação espiritualmente. Recapitulação não é você estar recapitulando o passado, é você estar reunindo todas as suas possibilidades, as possibilidades que foram desenvolvidas num determinado período. Isto tem que se reunir, tem que se juntar, tem que se fortalecer bem unido, você tem que recapitular aquilo tudo e depois então dar o seu passo. Isto acontece inconscientemente, não precisa que a gente tome conta disto. Muitas vezes na vida vocês vão observando que certas coisas começam a se repetir, que certas coisas voltam, coisas que vocês já tinham abandonado, coisas que vocês tinham superado, transcendido. De repente, num conjunto, aquilo volta, como se você tivesse que viver aquilo de novo, como se você tivesse que repetir. Não, você não está repetindo, aquilo está se juntando a outras coisas que você também já tinha desenvolvido. Ali está se formando um conjunto de coisas já vividas. Ali está se formando uma situação que reúne tantas situações já muito conhecidas, mas você precisa recapitular para tirar uma nova síntese. Não é a situação como você já viveu que você está repetindo. Ela está sendo recapitulada em conjunto com outras coisas que você também viveu e que aquilo tudo tem que ser sintetizado. Você tem que, com aquilo tudo junto, dar um passo, sair daquilo, mas sair do conjunto. Então parece que tudo está se repetindo, que tudo está voltando para você viver de novo. Não, aquilo está sendo recapitulado. E nunca vem sozinho. Isto vem com várias coisas que você já tinha vivido, desenvolvido, passado, transcendido. Você tinha transcendido aparentemente, mas não tinha saído completamente daquilo. Então aquilo tem que voltar, você tem que recapitular de uma outra forma, mesclado com outros elementos, para realmente aquilo formar uma síntese e aí sim você dar um salto. Mas levando uma síntese de tudo isto, uma síntese positiva. Então não há realmente um passo importante sem essa recapitulação. Não há esse passo tão importante. Porque uma recapitulação significa você estar diante de situações conhecidas, resolvendo de outra maneira. E você realmente resolvendo aquilo para sempre. E isto é uma recapitulação. Na vida, em certos momentos, muitas coisas dessas se reúnem, chegam todas juntas e você precisa aparentemente reviver aquilo. Não, você precisa resolver aquilo. Isto é necessário antes de você dar um passo evolutivo e entrar numa nova experiência. Mas se nós temos a solidão como uma grande instrutora, a própria energia da solidão vai chegando e vai nos ajudando a todas estas transformações e a todos esses movimentos. E a solidão traz muita inspiração.
programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos aguas subterráneas emergiendo.